Vamos então abrir as nossas Bíblias em Daniel, capítulo 2. E vamos dar sequência aqui então ao estudo de Daniel. Se você tiver aí alguma colocação a fazer no decorrer do estudo, tiver alguma dúvida, quiser acrescentar, coloca na rede e depois certamente estaremos respondendo a você, se porventura tiver aí alguma dúvida. Daniel, capítulo 2, versículos de 1 a 7, diz assim o texto: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este uns sonhos. Seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o seu sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. Quando vieram a apresentar-se diante do rei, este lhes disse: Tive um sonho que perturba o meu espírito e quero saber o que significa. Então os astrólogos disseram ao rei em siríaco: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei aos astrólogos: Esta é a minha decisão. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas no monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: Diga ao rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por podermos nesse instante nos colocarmos diante de Ti e suplicarmos, Santo Deus, em nome de Cristo Jesus, sobre as nossas vidas, a Tua misericórdia e graça, sobre a vida dos nossos irmãos, nossos amigos, tantos presentes, quantos que nos acompanham através da rede. Que o Senhor, Deus Pai, o tempo dispensado nesta noite para aprendermos com a Tua palavra possa ser útil e tenhamos entendimento do que o Senhor tem a nos ensinar. Pedimos, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor perdoe os nossos pecados, para que o Teu Espírito Santo Deus se encontre guarida em nossas mentes e corações, pois oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, quando nós olhamos aqui para o livro de Daniel, aqui no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, é interessante que aqui nós vamos vendo o rei colocando diante dos magos, dos encantadores, dos feiticeiros e dos astrólogos um sonho que supostamente ele teria esquecido. Eu estou colocando aqui, na Bíblia não está, né? Mas eu estou colocando aqui que supostamente ele tivesse esquecido. Mas talvez aqui seria uma jogada do rei para saber se aqueles que ele havia convidado e que dizia ao rei ter ali o discernimento divino para interpretar sonho, estivesse falando a verdade. E a colocação que o rei faz é a seguinte: olha, se vocês me der a interpretação do sonho, vocês terão tudo que vocês quiserem. Eu vou dar para vocês todas as dádivas que desejarem. Porém, se não me fizer saber qual é o significado deste sonho, vocês serão mortos e a casa de vocês destruídas. Aí o pessoal olha para o rei e fala assim: rei, isso é irracional. Isso não faz sentido. Isso é uma coisa impossível de se realizar. Fala para nós qual é o seu sonho. E o rei falou assim: não. Vocês têm que saber o que foi que eu sonhei. Se vocês descobrirem o que foi que eu sonhei, ou vocês têm a recompensa, ou vocês têm a destruição imediata. E aí, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu coloquei como tema nesse estudo aqui, né? Ser ou não ser. Aí, que fiquem os homens e que saiam as crianças. Como diz o ditado popular. Porque numa situação dessa aqui,
O rei realmente coloca em prova se eles realmente falam a verdade ou não. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Irmãos, hoje em dia, se Deus fosse colocar em xeque aquilo que os homens dizem ser, sem ter prova do que são, muitos desistiriam, tá? E não fariam parte de ministério nenhum, nem de igreja nenhuma, e nem pregava aquilo que eles dizem ser. Tá? Certa vez, um ministro, pregando a palavra, ele fez um desafio para a sua igreja. Olha, se você tem problema de visão, traga seu óculos aqui e você vai ficar curado. Tá bom? E muita gente foi à frente e colocou os seus óculos lá. E ele usava óculos. Hã? E aí depois uma pessoa pergunta para ele assim, mas por que o senhor não colocou o óculos do senhor também? É, porque eu não tive fé suficiente para ser curado. É. Aqui, o rei faz um desafio deste com aqueles que dizem ter a comunicação com os deuses para revelar os mistérios sem prova. Né? Então, se você tem realmente uma intimidade com Deus, e você está ciente do poder que Deus tem e a autoridade que Ele te dá através da ministração da palavra, você tem que, através da fé, fazer com que a palavra ministrada se cumpra. É isso que tem que acontecer. Eu já falei isso aqui para os irmãos, tá? Quando nós nos deparamos com a situação na qual você está diante de uma manifestação demoníaca, o que é que nós fazemos? Tá? Você, na autoridade do nome de Jesus, você repreende. Eu repreendo e eu autorizo em nome de Jesus que você saia desse corpo. Hã? E o demônio, o que o demônio faz? O demônio se submete à autoridade de Jesus e sai. Hã? E de repente a gente se depara com situações parecidas, quer seja diante de uma enfermidade, quer seja diante de uma situação, na qual você sabe que o nome de Deus tem poder para fazer, mas você não tem fé suficiente para fazer a administração acontecer. O que é que faltou? Hã? E nós devemos ter o discernimento disto. O que é que falta? Aqui é interessante que o texto diz que o rei, ele manda chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, porque o sonho incomodou o rei. Vou falar uma coisa para os irmãos, né? Eu já falei isso aqui para os irmãos. Tem sonhos que te incomoda, te perturba à noite, faz você passar horas sem dormir, você acorda com o coração disparado. Mas no dia seguinte você não lembra. Não lembra. Você sabe que sonhou. Aquilo te perturbou. E te causou um desconforto tremendo. Mas você não lembra. Talvez você lembre de alguma coisa muito distante. Talvez tenha sido esta a situação aqui de Nabucodonosor. E Deus, antigamente, porque o autor aos Hebreus, lá no capítulo 1, no versículo 1 e 2, ele diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, hoje nos fala através do Filho, a quem o constituiu herdeiro de todas as coisas. Então, antigamente Deus falava por sonhos. Hoje, se tem gente ainda, não, Deus através do sonho me revelou. Não, tá bom. Pode ter revelado a você, mas biblicamente está fora de contexto. Você pode até ter. Como eu já falei aqui para os irmãos, se você sonha e tem pesadelo com coisa ruim, na hora que você for dormir, vai lá para o Salmos 4, versículo 8. Senhor, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Aí você roupa. Enche o peito e descansa. Porque se você não ora, você
no dia atribulado que você teve, um monte de coisa que você viu, aquela situação de desconforto, você acaba perdendo o sono. Ou a sua mente não para. Mas possa ser que você tenha ali, no acordar da noite, momento onde você faz a sua reflexão com Deus, e Deus então fala ao seu coração? Tem, pode ter. Mas Deus tem outros meios de falar. Tem. Aqui, ele tinha um propósito específico na vida de Nabucodonosor, que era para falar a Nabucodonosor que homens não fazem aquilo que Deus deve fazer. E aqui, quando ele chama os magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos, ele pede para eles, assim, olha, declara qual tem sido o meu sonho. Estes homens, aquilo que estes homens falavam era autoridade. E ninguém contrariava, porque eles tinham ali a revelação dos deuses. E aqui nós vamos vendo uma coisa bastante interessante. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, no nome babilônicos, eles estavam aqui há 2 anos que acabaram de ser promovidos após ter ficado 3 anos estudando a língua dos caldeus. Eles acabaram de estar na presença do rei. O que o rei faz? O rei chama todo mundo e não esquece deles. E ele já sabia que Daniel tinha o espírito dos deuses. Ele sabia. E aqui, quando o rei pede que eles se apresentam diante dele, o rei fala assim, olha, eu tive um sonho. Eu tive um sonho. E eu quero que vocês, então, me dê a interpretação deste sonho. Isto foi da mente de Nabucodonosor? Isto partiu do interior de Nabucodonosor, pedir a interpretação dos sonhos aos magos e encantadores? Não. Não. Foi Deus que o induziu a buscar a interpretação dos sonhos sem falar exatamente o que é que tinha sonhado. Porque estes homens, eles tinham a responsabilidade. Era eles que eram os mestres, eram eles que ensinavam a língua e a cultura dos caldeus. Então, quando você olha na Bíblia lá, e você vê se falar da Caldeia, ou a Caldeia poderia ser um segundo nome ou um outro nome dado à Babilônia, ou a Caldeia poderia ser ali uma sociedade, onde os caldeus, estes adivinhos, se reuniam. Então, quando ele chama lá de forma específica, os caldeus, talvez seria aqui não só os habitantes da Caldeia, mas este grupo que se intitulava aqueles que tinham contato com os deuses. E aqui o rei, quando fala para eles que tem um sonho, e este sonho o perturba, e ele quer o significado disto, o rei chama todo mundo. Mas quem ele deveria chamar, ele não chama. Por que ele não chama? Porque Deus tinha um propósito específico para declarar a Nabucodonosor quem é Deus. Irmãos, eu já tenho falado isso aqui para os irmãos várias vezes. Deus, quando quer falar com alguém, ele não manda recado. Não manda. Ele fala de forma específica. É por isso que quando nós ouvimos a palavra de Deus, você está na igreja e você fala assim, hoje a palavra falou comigo. Hoje Deus tocou no meu coração. E o irmãozinho que está do seu lado não sente nada.
Nem importância para a palavra ministrada deu. Não sentiu nada. Mas o pastor hoje não falou nada com nada. Mas Deus falou no seu coração. Por que Deus fala? Porque ele tem um propósito específico na sua vida. É fazer com que você seja despertado. Acorde daquilo que tem causado a você desconforto. Da mesma forma que aconteceu com Nabucodonosor. Por que é que Nabucodonosor acordou desesperado? Porque ele teve um sonho. E o sonho que ele teve, ele lembrava de alguma coisa. Ele sabia. Porque o sonho era referente ao seu reino. E se dizia especificamente a ele. E quando ele vai contar este sonho, ele não dá detalhes do que ele sonhou. Não dá. Porque quem tinha que revelar os detalhes do sonho não eram os magos e os encantadores. Era Deus que queria mostrar para Nabucodonosor o porquê ele realmente estava tão incomodado e tão perturbado. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Não existe nada pior do que você chegar no topo da cadeia e depois você saber que tudo que está no seu controle vai se desmoronando. Não existe. Uma vez conversando com um colega nosso de ministério, ele estava falando assim, olha, um irmãozinho da igreja, numa situação de desespero, numa depressão profunda. E aí ele chamou o pastor para conversar, e o pastor foi conversar com ele, e falou assim, qual o seu problema, meu irmão? Eu falei assim, meu problema é que eu vou ter que vender um helicóptero para pagar minhas dívidas. Eu falei assim, ainda bem que você tem um helicóptero para vender, para pagar as dívidas. Eu falei assim, o problema não é esse. O que os meus amigos vão falar a respeito de mim vendendo um helicóptero para pagar a dívida? Já pensou nisso? Tem hora que você não quer desfazer. Tem hora que você olhar para aquilo que acontece ao seu redor e ver que aquilo que você achava que te dava toda a sustentação está indo embora. E Deus queria chamar a atenção de Nabucodonosor para que ele pudesse então acordar para aquilo que o incomodava. Então o texto diz aqui, tive um sonho que me perturba, que perturba o meu espírito e quero saber o que significa. Eu fico pensando aqui, irmãos, quantas vezes existe pessoas com espírito totalmente perturbados, um desconforto tremendo na alma e não tem a coragem de chegar diante de Deus e falar, Senhor, por que tudo isto me incomoda? Por que tudo isto causa tanto desconforto? Eu quero que o Senhor realmente mostre alguém ou através da sua palavra algo que me faz ter entendimento disto, para que eu me liberte dessa perturbação e desse desconforto. E pode ter certeza, Deus sempre vai enviar alguém para trazer a você o esclarecimento daquilo que te perturba. Vai. E vai trazer paz ao seu coração, pode ter certeza. Pode ter certeza. Quantas vezes nós olhamos para a palavra de Deus e a palavra de Deus só traz conforto ao nosso coração quando nós deixamos o nosso coração de lado, que o nosso coração é enganoso, e vamos buscar discernimento e conhecimento naquilo que Deus tem a nos ensinar. É assim que funciona. Enquanto nós, como crentes, não entendermos isto, nós vamos ficar sofrendo. Nós vamos ficar passando por dificuldade. O texto diz que quando Nabucodonosor se coloca diante
dos astrólogos. E então eles dizem ao rei: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e te daremos a interpretação. Versículo 4. E Nabucodonosor falou assim: não. Se você tem o esclarecimento dos deuses, peça aos deuses que esclareça a vocês o que foi que eu sonhei. É assim que funciona. Você vai chegar e você vai ver Deus sem ninguém saber do que está acontecendo com você. Trazer a você o esclarecimento da palavra de Deus e você vai ter entendimento que é Deus falando com você. Isso acontece. Isso acontece. O que é que você precisa fazer? É estar em comunhão com Deus. Como Deus tinha um propósito específico na vida de Nabucodonosor, e ele então queria mostrar para Nabucodonosor que não era deuses feito por mão de homens, que não era homens sem ter comunhão com Deus. Queria trazer a Nabucodonosor a interpretação dos sonhos, e ele precisava realmente ter alguém que tinha o discernimento de Deus para trazer a ele a compreensão. Como é que Deus trabalha? Deus então vai fazer com que Nabucodonosor tenha entendimento disto e fazendo então a sua decisão ser cumprida. Versículo 5 diz: respondeu o rei aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçados e as vossas casas serão feitas no monturo. Era difícil o rei fazer isso? Não. O que ele faz? Ele manda o chefe da guarda distribuir um edito e fala assim: ó, é lei. Você é mago, você é encantador, então você vai ser morto porque não revelou os mistérios do rei. E olha que coisa interessante. O rei chama todos para estar na presença dele, mas esqueceu de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas quando o comandante da guarda do rei vai buscar os homens para morrerem, para serem sacrificados, vai na casa primeiro de quem? Primeiro na casa de Daniel. Mas Daniel podia falar assim: mas nem participei da reunião. Nem sabendo o que aconteceu. E quando ele chega lá, o que é que Daniel faz? Daniel fala assim: ó, pede para o rei mais um tempo. Pede. Ele não só poupou a sua vida, como também poupou a vida daqueles que estavam ali tentando enganar o rei. E é bom nós olharmos para isto. Assim, o que é que faz com que a vida destes homens sejam poupadas? É o tempo que Daniel pede para falar com Deus. Eu falei aqui para os irmãos: qual é o nosso propósito daqui 4 domingos? É começarmos a estudar na escola bíblica dominical sobre gente de oração. Para quê, irmãos? Para que nós possamos aprender qual é o valor da oração. Nós esquecemos disto. Sabe por quê? Porque nós não temos hábito de investir tempo em oração. E enquanto nós não aprendermos isto, nós vamos esquecendo que comunhão com Deus não se faz sem oração. O tempo que Daniel pede para que seja prorrogado o decreto do rei é o tempo que ele chega para os seus amigos e fala assim: ó, ore a Deus. Ore a Deus. Ore. Mas não é orar como nós oramos aqui. Oração de batista é 1 minuto. Quando ora.
Que se passar de 5, o pessoal já se incomoda. Já não tem mais o que falar para Deus. E fala rapidinho que é para acabar a oração rápido. Acabar logo. Não, não é assim. Nós temos que aprender a falar com Deus. Temos. E você não aprende a falar com Deus em 1 minuto. Em 2. Em 3. Não. Você tem que se colocar à disposição de Deus. Primeiro, descansa. Descansa. Um dia eu conversando com um pastor amigo meu, ele estava passando por uma situação delicada e ele chegou e falou assim: pastor, não aguento mais. Porque todo mundo que eu vou conversar, com todos os pastores amigos meus, eles falam assim: rapaz, vai ler a Bíblia e vai orar. Eu não aguento mais, pastor. Eu falei assim: então para, rapaz. Para de ler a Bíblia e para de orar. Vai fazer caminhada, vai para academia, vai jogar bola, faz qualquer coisa. Depois que você relaxar, vai lá, toma um banho, fica de boa, e vai lá e para e ora. Não adianta você parar para orar perturbado, estressado, agoniado. Não adianta. Ah, pastor, isso é uma blasfêmia. Eu falei: não adianta, irmão. Não adianta. Vai, você está de boa. Descansa. Descansa, toma um banho. E vai lá, fala com Deus. Com o espírito tranquilo, com o corpo relaxado. Porque não adianta você querer falar com Deus preocupado em fazer a comida, preocupado em lavar a casa, preocupado em buscar a criança na escola, preocupado em não sei o quê, preocupado. Não adianta. Não adianta. O que Daniel faz? Daniel fala assim: ó, tira um tempo para falar com Deus. Tira um tempo. E dedica este tempo para falar com Ele, de forma que Ele te ouça. E você saiba que Ele está te ouvindo. Porque quando Ele está te ouvindo, Ele vai trazer o conforto ao seu coração. Ele vai trazer paz ao seu coração. Ele vai fazer que você tenha entendimento do que é que Ele quer. Nós temos dificuldade para sentir isto, para perceber isto. É por isso que muitas pessoas recorrem a ídolos, porque ali Ele está vendo. Como Deus você não vê, mas você sente. E você precisa sentir. Porque se você não sente, Ele não se faz presente. Ele não se faz presente. Olha o texto. O rei diz: mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádiva, recompensa e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e daremos a interpretação. Tem jeito. Irmãos, quando nós queremos ganhar sem risco, a gente arruma jeito. Quando nós queremos ganhar, mas haverá riscos, aí você não importa-se tanto por aquilo que ganha. Porque você sabe que você vai perder mais do que vai ganhar. Estes homens aqui estavam numa situação muito delicada. Muito. Muito. Porque Deus tinha um propósito específico nisto. E eles não iam ter condições nenhuma de responder ao rei. Não ia. Não ia. Tem horas que você vai fugir de um lado, fugir do outro, procurar um meio, procurar outro, para não encarar a realidade de falar com Deus. E não é porque você não quer. Não. Pode ter certeza disso. O Espírito até quer. O Espírito até quer. Mas a carne não tem força suficiente para se dedicar a obedecer o Espírito.
E nós precisamos entender isto. Isto faz parte da natureza humana. E a cada dia, nós vamos inventando, vamos procurando meios para resolvermos problemas sem querermos depender de Deus. E eu vou falar uma coisa para você. Quando Deus tem que falar com você, você pode escolher os meios que forem. Porque só existe um meio e o meio é o dele. E você precisa querer parar para ouvir. Precisa querer parar para ouvir. Porque ou você para ouvir a Deus, ou você para ouvir a Deus. Não existe. Nabucodonosor, ele queria fugir disto. Ele queria. Ele procurou seus meios. Mas Deus tinha um propósito específico. E ele deveria ouvir Deus falando. Quando os astrólogos aqui chegam diante dele e falam assim, fala, eu vou assim, já tomei minha decisão. Ou vocês fazem o que eu falei, interprete o meu sonho, ou vocês vão morrer. Não tem para onde correr, né? Ou você, a decisão do rei, versículo 5. Ou vocês me fazem saber qual é o meu sonho e a sua interpretação, ou sereis despedaçados e as vossas casas feitando um monturo. Essa atitude de Nabucodonosor é a atitude que nós tomamos muitas vezes. Eu já tomei minha decisão. Mas os meios que você procurou para ter resposta da sua decisão não é os meios de Deus. Não é. Nabucodonosor precisava entender isto. Precisava. Por mais que ele tentasse recompensar estes homens não iam dar a resposta que ele queria. Não iam. É bom nós aprendermos com isto. É bom. Principalmente nós, né, que falamos que somos cristãos. Nós dependemos de Deus para tomarmos as nossas decisões. Queremos Deus nos orientando naquilo que façamos. E quando nós buscamos respostas em outros lugares que não sejam em Deus, nós teremos dificuldades, com certeza, de sermos confortados com a resposta que teremos. Não tem conforto. Não tem. Eu falo aqui para os irmãos, quando é que nós sabemos que as decisões que nós temos tomado está de acordo com a vontade de Deus? Quando a decisão que você toma não te traz inquietação. Pode ser ela a seu favor, pode ser ela contra. Mas quando a resposta vem de Deus, você está em paz. Pode você ter lucro, pode ter prejuízo, não importa. Mas se a resposta veio de Deus, você está em paz. O que não estava acontecendo com Nabucodonosor. Ele procurava meios para não ouvir a voz de Deus. E quanto mais ele procurava meios, mais perturbado ele ficava. Chegando ao ponto de querer tirar a vida daqueles que o assistia. Estava diante dele o tempo todo. E aqui ou vocês me respondem ou vocês vão morrer. Não tem para onde correr. Olha que situação. Mas Deus fala do seu jeito. Deus fala da forma que Ele quer. E não adianta, irmãos, nós querermos enrolar a Deus. Não adianta. Porque Deus é o Senhor de todas as coisas. Então aqui, Nabucodonosor, mesmo ou aparentemente, astutamente, ali não revelando o seu sonho, ele queria que realmente estes homens mostrassem para ele que ele tinha meios de ter
contato com Deus sem realmente conhecê-lo. E é impossível. É impossível. Deus precisava fazer Nabucodonosor conhecer ele, Deus. E o homem só vai conhecer a Deus através de homens que têm o temor de Deus. Pode ter certeza disto. Hoje, as pessoas estão aí. As pessoas ouvem falar de Deus. Sabe que existe um Deus. Sabe que tem um Deus criador, sustentador do universo que faz todas as coisas. Todas as pessoas sabem. Sabem. Mas não existe um meio melhor das pessoas conhecerem a Deus, a não ser através da manifestação do poder de Deus, através da vida de pessoas que têm o temor a Ele. Não existe. Não existe. Nós estamos aqui. Para que é que nós estamos aqui? Só para aprender a história de Daniel? Não. Não. Você está aqui para aprender a ter temor a Deus. É isto. Se não for para isto, você pode ficar em casa. Pode ficar em casa. E estar fazendo qualquer outra coisa. Porque o importante é você estar aqui. O importante é você estar aqui. Aprendendo. Aprendendo. Porque a cada instante que nós vamos aprendendo, nós sabemos que não existe nenhum outro meio de se conhecer a Deus, a não ser tendo intimidade com Ele. Quando Daniel chega para os seus amigos, assim, ó, parem para orar. O rei prorrogou o prazo. O rei prorrogou o prazo. Neste prazo que o rei prorrogou, nós vamos falar com Deus, porque a revelação dos sonhos pertence a Deus. Não é Daniel, pertence a Deus. E nós vamos ver aqui depois que a honra, a glória, Daniel dá toda a Deus, não a ele. Ele não tem mérito nenhum nisto. Nós também não temos. Mas o que nós precisamos entender é que Deus usa homens para fazer aquilo que Ele quer. Para que as pessoas conheçam. Para que as pessoas saibam que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Nabucodonosor, o que perturbou ele, e ele sabia o que havia perturbado, era ele saber que mesmo estando no controle de todas as coisas como rei soberano de toda a terra, da terra da sua época, o seu reino iria desmoronar. Iria. Isso incomodou ele. Ele queria que as pessoas esclarecessem isto a ele. E Daniel vai mostrar para ele. E quem é capaz de fazer você entender isto? Somente Deus. E eu espero em Deus, irmãos, que a cada dia, por maior que seja a nossa busca em conhecer a Deus, através de meios que nós estabelecemos, jamais conheceremos. Se nós quisermos conhecer a Deus, existe um meio. E este meio é este. Porque tudo que nós deveríamos conhecer de Deus já foi revelado aqui. Quando eu falo para os irmãos, leia a sua Bíblia. Leia. Faça o seu plano de leitura. Invista em conhecer a Deus. Porque uma hora, você vai ler hoje, você vai ler amanhã, você vai ler depois. A primeira leitura você não vai ter conhecimento suficiente. E nem vai ficar tudo na sua memória. Mas se você lê uma vez, lê duas, lê três, lê quatro, lê cinco, lê seis, uma hora você aprende. Uma hora fica alguma coisa na sua cabeça. Quando o salmista diz, eu escondi a tua palavra no meu coração, você tem que entender o seguinte, você só coloca a coisa no coração. Então, quando você olha lá o hospital, INCOR, dentro do DECOR, dentro do coração.
Então você só decora, você só armazena quando você busca, quando você insiste, quando você faz com que aquilo esteja presente na sua vida. Deus precisava fazer isso com Nabucodonosor. E ele faz através de pessoas que têm o temor a ele e o buscam. E eu espero que nós possamos, a cada dia, buscarmos conhecer a Deus, para fazer com que pessoas que ainda não tiveram entendimento, estão perturbadas, inquietas com as situações das suas vidas, possa ter o entendimento de Deus e buscar a Deus um dia. Amém?